Oi, gente. Domingo de noite, não queria, mas estou aqui para fazer mais um vídeo para vocês. Infelizmente, tenho que vir aqui falar. Saiu uma matéria hoje no Metrópolis, com o diretor Maurício Farias, sendo entrevistado pelo Guilherme Amado. Olha que surpresa. Como dessa vez o Guilherme Amado nem tentou fazer jornalismo, que seria ligar para saber o outro lado, sobre o que o Maurício Farias disse na entrevista, tem que fazer esse vídeo aqui para explicar algumas coisas. Primeiro, Maurício Farias, para quem não sabe, é irmão de Mauro Farias, é mais alguém muito próximo daquele núcleo ali, né? Irmão de Mauro Farias, que é quem estava ali naquele grupo dos 11 sentado ali. O Maurício está desde o início com esse grupo dando suporte, dando apoio, embora ele nunca tenha aparecido e nem sequer tenha sido sugerido pela acusação, por elas, para ser testemunha na justiça. Ele não vai à justiça testemunhar. Lógico, porque ele não viu nada. O mais surpreendente é isso, é uma entrevista. Eu me dei o trabalho de ir ao Spotify para ouvir a entrevista na íntegra não, né? A edição do Spotify, que tem 53 minutos, que são um festival de teorias e ressentimentos de uma pessoa que não viu nada quando trabalhou comigo durante 6 anos e que depois ouviu o relato das mulheres, resolveu acreditar no relato. Começou com a Dani Calabresa e a partir daí ele começa a olhar o passado de outro jeito e a tentar entender, então, com segundas intenções ou com coisas escondidas, atitudes que a gente tomou juntos durante 6 anos. Pelo menos ele é honesto em dizer que não viu nada, nem soube de nada. Até depois dele sair dos programas, eu trabalhei com o Maurício de 2013 a 2019, final de 18 ali. Ele não viu nada, nem soube de nada. Mas a entrevista dele tem coisas muito reveladoras, porque dá para entender um pouco da mecânica de como foi o começo dessa acusação, que eu já sabia, mas ela agora é explicada por quem participou. Dá para entender como é que ele está ainda com a narrativa lá da Piauí, de alguém que pressionava pessoas e tal, que depois essa narrativa virou outra narrativa na entrevista para o Metrópolis, que eu era um cara com muito amor, que tratava todo mundo muito bem, mas que tinha uma camada de manipulação. Então, ele ainda está com o primeiro personagem que foi criado para mim. E dá para entender também a indignação dele ali a partir da metade da entrevista, quando, sobre demissões, o jornalista faz uma pergunta para ele completamente mentirosa, dizendo que eu falei sobre a nossa parceria, coisas que eu não falei. E aí eu vou ter que colocar de novo o que eu falei, para vocês verem o que é um jornalista. O Maurício chega a bufar 3 vezes e a partir daí o tom da entrevista sobe um pouco. Eu acho lamentável, ele vem muito óbvio, né? Ele vem em defesa do irmão, que está nessa barca aí. E quando essa barca começa a fazer água com a notícia de ontem de que 2 mulheres deixaram a acusação, 2 das 8 deixam a acusação, essa notícia saiu ontem, eles precisavam de alguma cortina de fumaça, algum balão de ensaio para disfarçar, e hoje saem com essa entrevista de alguém que não viu nada, que é alguém para dizer acredito, e para dizer que eu tinha comportamentos que beiravam o assédio moral, que se aproximavam de um assédio moral. Embora se aproximar não é ser assédio moral, né? Mas assim, a gente vai destrinchar a entrevista ponto a ponto aqui. Mas é lamentável, porque é alguém que sai da sombra onde estava nesse caso para vir fazer uma defesa ali da versão das mulheres, que não encaixa, mas é isso, gente. Vou ter que partir para mais um vídeo. E vocês vão ver ao longo do vídeo, mais uma vez, a sensação que eu tenho olhando os argumentos, assim, e as teorias sobre hoje,
mais uma pessoa que hoje acordou que coisas aconteciam e tal. Mas é desesperador você ver que nem aquele brinquedo de criança, lembra? Tinha um espaço que era uma bola, um quadrado, um triângulo, que a criança tinha que encaixar a bola na bola, quadrado no quadrado, triângulo no triângulo. E o bebê fica ali tentando encaixar o triângulo na bola, a bola no quadrado e não encaixa. É mais ou menos isso que a gente vê dessas teorias que não ficam de pé. Mas vamos lá explicar, haja paciência, vamos somar 2 com 2 de novo, para ver se dá 4, tá bom? Um abraço, gente. Qual é a tua visão sobre ele e como é que era esse dia a dia? Olha, o Márcio é um cara muito inteligente, é um cara muito criativo, é uma pessoa que comigo tinha um relacionamento doce, assim, tranquilo, mas o Márcio tinha um comportamento muito agressivo, às vezes, com outros colegas de profissão, entendeu? E isso é o que eu pude perceber e que foi gerando um atrito entre eu e ele. É uma das coisas, né? Assim, eu trabalho há muitos anos, né, em televisão e o Márcio veio trabalhar na minha equipe. Ele veio trabalhar com os meus parceiros. Os parceiros que ele trouxe foram alguns redatores. E os atores eram escolhidos por mim e por ele, apesar deles ficar claro que ele tentava deixar o parecer para os atores e quem chamava os atores era ele. Mesmo que tenham recebido o convite assim, coisa que eu já duvido, o Márcio depois fazia questão de cobrar uma fidelidade das pessoas como se elas estivessem ligadas a ele, que é um absurdo, né? Assim, como se essas pessoas estivessem lá por ele. Eu acho que esse é que é o jogo, justamente, que a pessoa faz para poder, de alguma maneira, subjugar alguém através, seja das suas necessidades artísticas, das suas necessidades profissionais, e etc. Né? Então... Vamos lá. Para começar, faltou explicar que o Maurício Farias era diretor artístico e co-criador comigo, tanto do Zorra quanto do Tá No Ar. E do Tá No Ar também tinha o Adnet, eu, ele e o Adnet. Então ele era alguém que estava no centro de todas as decisões e da criação, do modelo daquilo que a gente trabalhou ali 6 anos. E ele era o responsável pelo set. Nesse primeiro momento, né, da entrevista dele, eu quero que vocês prestem muita atenção no seguinte, porque as pessoas que me acusam ali, aquele grupo, tem uma narrativa de que eu tinha poder total sobre tudo. E o Maurício deixa muito claro no começo do vídeo que o nosso poder era dividido, do vídeo não, do áudio, que o nosso poder era dividido e que quando a gente começa a nossa parceria, eu me encaixo na equipe dele. Então, e ele mesmo diz, ele trouxe alguns redatores. Então, toda a equipe de 7 diretores, câmeras, caracterização, figurino, tudo isso, produção, toda a montagem dessa equipe dos programas é feita pelo Maurício. E eu cuido da redação, como ele mesmo diz. Então, tudo isso que teoricamente teria acontecido lá no ambiente das gravações, ele teria que saber. Ele é a equipe dele, não tinha ninguém ali comprometido comigo, era a equipe dele, como ele mesmo faz questão de dizer. E ele encampa a narrativa delas de que eu dizia que as pessoas estavam ali por minha causa. Então, assim, não faz o menor sentido, porque vocês vão ver que ele mesmo diz no meio do caminho que ele convidava parte das pessoas, eu convidava parte das pessoas. Então, como é que se ele mesmo ligava para algumas pessoas para convidar, essas pessoas achavam que era eu? E como é que isso se manteve por 6 anos, com todo mundo convivendo ali? Lógico que todo mundo sabia que o convite partia de mim e do Maurício. Então ele só encampa ali e fica ferido no ego dele em achar que eu realmente tinha dito para aquelas pessoas. Como é que eu vou inventar uma mentira dessa por 6 anos? Que aquelas pessoas tinham sido convidadas só por mim e não pelo Maurício. Inclusive ele ligou para metade das pessoas. É muito absurdo. E ele fala da minha grosseria com os diretores, com o editor e tal.
o que é uma narrativa diferente da narrativa das mulheres, que diz que era um ambiente de muito amor, de muito. E o próprio Maurício diz no começo que a minha relação com ele sempre foi muito doce e muito tranquila. E logo depois ele coloca que a gente tem várias divergências e embates. Tivemos divergências e embates, mas sempre dentro de um clima de educação e respeito. Então, percebam já as contradições do começo e como isso não bate com a narrativa delas, tá bom? Mas serve para vocês entenderem que isso cai por terra, isso joga por terra aquela narrativa do poder total e absoluto. Maurício deixa claro qual era o tamanho do poder dele.